Não estou nem aí, não quero saber desse erro. Estão me falando, mas não é verdade. Estão me falando, mas é outra coisa, é outra percepção. Estão errados na percepção deles. É você não dando bola para o maior tesouro que você poderia ter. Porque quando você pega essas informações nas mãos, você tem como corrigir tudo que você está fazendo. E muitas vezes você não está dando certo, não é pelo seu conteúdo. Muitas vezes você não está dando certo, não é porque pelo marketing que você faz. Muitas vezes você não está dando certo pela forma como você conversa com o seu aluno, pela forma como você entra em contato com o seu aluno, pela forma como você ensina uma determinada técnica ou não ensina uma determinada técnica, pela forma como você fica depois da aula ou antes da aula. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Personalize. Aqui eu trago ideias, eu trago sugestões de como você pode alavancar, pode crescer, estruturar a sua carreira e poder viver muito bem exclusivamente de yoga. Então essa é a minha lógica, eu sou Dani Borges, idealizador dessa metodologia que vem aí proporcionando para centenas de pessoas mudar a forma de enxergar a sua profissão, mudar a sua carreira como professor ou construir uma nova carreira como professor de yoga agora, essas pessoas que estão se formando, tá bom? O tema da live de hoje, não sei se ficou claro para todo mundo, espero que sim, cego ou desatento? Qual seria a palavra certa para você? O que não estou conseguindo enxergar? Então a gente vai conversar hoje sobre isso e eu começo já falando de pontos cegos. O que acontece? A gente tem na nossa vida, a gente tem uma percepção sobre vários itens. Então a gente consegue ali enxergar como é que está meu sentimento em relação ao meu trabalho, nos meus relacionamentos. Eu consigo ter uma percepção de uma determinada atitude de outra pessoa. Eu tiro minhas conclusões. Eu me conheço, né? Partindo de um pressuposto aí que você é um praticante, e aí você está buscando o autoconhecimento o tempo inteiro, você está buscando se conhecer o tempo inteiro, um autoestudo frequente. Então, a gente parte aí de uma posição de que a gente se conhece super bem, que a gente está aí num processo de autoestudo gigante. Mas, mesmo com todo o autoestudo, mesmo com toda a percepção, mesmo sendo uma pessoa talvez bem lúcida, uma pessoa que enxerga à frente, todos nós, na nossa vida, temos pontos cegos. E aí, o que são pontos cegos, Dani? Pontos cegos são aquelas características, aqueles itens, aquelas formas de agir, forma de ser, forma de falar, que nós não sabemos. Mas se estiverem num formato errado, ou se estiver de uma forma equivocada, a gente não consegue enxergar, porque é um ponto cego. Eu não consigo enxergar. Eu não consigo perceber que aquilo ali é algo que está me atrapalhando na minha vida, seja ela profissional, pessoal. Então, isso são pontos cegos. Dois psicólogos formaram aí um estudo que é a janela de Johari. Alguns talvez conheçam, outros não. E dentro dos 4 quadrantes que eles definem a personalidade humana, tem ali um ponto que é os pontos cegos. E os pontos cegos, eles estão em todos os seres humanos, tá? Então não adianta você falar, não, mas eu não tenho. Todo mundo tem. Todo mundo tem algo que faz no dia a dia e que não consegue enxergar que aquilo ali não é legal. Que não consegue perceber que aquilo ali está atrapalhando de alguma forma. Como eu falei, num relacionamento, está atrapalhando na sua vida de amizades e está atrapalhando também na sua vida profissional. Então os pontos cegos... Então falando disso, se há um ponto cego, dentro da sua pergunta aqui, eu estou cego, eu não estou vendo. Pode ser. Também pode acontecer das pessoas estarem desatentas. Então elas simplesmente não olham ao redor. Sabe aquela pessoa... Eu sou uma pessoa muito observadora. Então eu tenho o hábito de onde eu estou, eu ficar observando tudo. Eu quero aprender com as pessoas, aprender com o que está à minha volta, com o que está acontecendo. Eu tenho essa característica.
Mas tem muita gente que não tem essa característica, que não consegue ter uma percepção maior ao redor. E essas pessoas, em muitos momentos, elas podem estar desatentas. Então ela está tão focada no que ela faz, ela está tão atenta ao que ela faz, que ela não presta atenção no que está à sua volta. E aí, essas pessoas, em algum momento, e talvez seja o seu caso, não são pessoas cegas, elas até enxergam muito bem, elas até enxergam no sentido de percebem muito bem as coisas sobre si, mas elas são desatentas. Então, qual que seria o seu caso? Você é uma pessoa desatenta, você é uma pessoa cega, isso é, você não está enxergando. E o problema da cegueira, nesse caso, né, de não enxergar a si mesmo, não enxergar a sua atitude, é que às vezes, essa cegueira, ela é simplesmente, ela está ali, você realmente não percebe. Como eu mencionei, de acordo com a janela de Ohari, você tem ali, é um ponto cego, você nem percebe. Ele está ali, você não percebe, você não enxerga. Mas tem pessoas que não querem enxergar, elas se colocam numa posição de não enxergar. E esse é o grande ponto, é isso que a gente vai falar hoje. Porque quando você opta por não enxergar, e isso é uma opção, às vezes, a maioria das vezes, então você está perdendo a chance de ter incríveis resultados. Dani, fala mais sobre isso, né? Que eu já normalmente é o que me perguntam. Então é assim, se a gente está perdendo a chance de enxergar uma coisa, quando a gente aprende a enxergar, a gente aprende a observar os nossos erros, observar as nossas atitudes e aprender com elas para realinhar ou redirecionar as nossas ações. E isso é algo que a gente, eu não vou nem falar a gente porque eu tenho feito isso muito, mas assim, muitas pessoas, muitos professores de yoga não conseguem enxergar. Tá, e como é que eu faço isso? Isso é um ponto cego. Talvez eu esteja enxergando, mas eu não quero enxergar, então digamos que eu deixo para lá. Ou é um ponto cego que eu não enxergo, não sei. Como que eu posso começar a descobrir detalhes, ações que eu faço no meu dia a dia e que estão me atrapalhando? Pergunte para as pessoas. Simples assim. As pessoas ao seu redor enxergam muitas coisas que você não enxerga. Por que hoje em dia, né, hoje em dia eu posso falar, porque se pegar 10 anos isso não era comum, ter um mentor, ou ter um coach, ou ter alguém, um monitor, alguém que está ali te observando e olhando de fora. Por que as empresas chamam um consultor para ter um olhar de fora, não ser aquele olhar que está sob a influência emocional daquele determinado assunto? É exatamente por isso. É pegar a informação de fora. Porque você, por si só, vai deixar muitos desses pontos cegos passarem. Às vezes, porque você não quer que eles estejam presentes. Então, você faz de conta que ele não está ali. Aquele problema. Que, na verdade, então não é um ponto cego. Ele é um problema, mas que você não quer saber dele. Ou você quer esconder, ou quer jogar ali a sujeira para debaixo do tapete. Ou você realmente não enxerga. Você não tem a noção de que aquilo está te atrapalhando. Vou dar um exemplo para ficar mais claro, tá, para você. Então, se você dá uma determinada aula de uma forma e nessa aula você acaba sendo mais duro, digamos que você tenha aprendido. Você aprendeu lá na Índia, você fez lá um processo de formação na Índia, com uma visão mais brahmacharya, e aí lá eles te ensinaram, olha, não, tem que ser assim, tem que ser mais duro, porque senão a pessoa não faz. E aí você aprendeu dessa forma. E aí você começa a agir assim, e ainda colocando uma pitadinha de dureza maior do que já seria normal. Você ainda coloca uma pitada de dureza a mais. E aí para você está tudo tranquilo, porque você aprendeu dessa forma. Você foi treinado dessa forma. Você fez ali todo o processo de construção da sua carreira, da sua forma de ser desse jeito. E aí você vai reproduzir isso, e vai reproduzindo. E aí o que acontece? Talvez essa dureza ela é tão grande,
Talvez essa pressão que você coloca para apertar ali um parafuso é tão grande que espana. Então, quando você estiver apertando esse parafuso, você está apertando, é como se você, naturalmente, você vai apertar o que você achar que tem que apertar e ponto. Só que talvez você não está enxergando que o parafuso vai espanar. Você não está enxergando e você continua apertando. Porque para você tem que ir até o limite do negócio. E o que acontece? Quando você está mais receptivo, quando você está mais aberto para ouvir o que as pessoas te falam, independentemente do que ela falar, é como se o parafuso pudesse falar: Dani, você está me apertando demais. E aí eu vou ter a minha lógica de falar assim: é como eu aprendi, eu vou te apertar desse jeito. E eu estou apertando. E aí, e o parafuso continua falando: Dani, você está me apertando demais. Não vai rolar. E eu continuo: não, mas é desse jeito, eu continuo apertando. Então, o que acontece? É um ponto cego. Está ali, aquilo vai me atrapalhar. O parafuso está querendo me falar que aquilo vai me atrapalhar. Mas eu não estou querendo dar ouvido. Então, nesse caso, o parafuso está me falando, mas eu não estou querendo dar ouvido. Então, é uma forma de cegueira. A outra forma de cegueira é: o parafuso não está me falando. E eu continuo apertando. Até o momento que aquele parafuso deu ruim. E aí aquele parafuso já não fecha mais, porque ele espanou. Isso acontece na sua profissão. Isso acontece com os seus alunos, porque você faz isso. Só que pode-se ter uma abertura para o seu aluno te falar aquilo que o que está acontecendo. Se você está apertando demais, o seu aluno chamado parafuso, ele vai te falar. Ou ele pode falar assim: o Dani não me deu abertura. Se eu falar, o Dani vai me contra-argumentar ou vai me responder com 10 pedras na mão. Se eu for falar que ele está me apertando demais e que não precisa, ele vai achar que eu estou querendo ensiná-lo. E eu não vou falar. Então, nesse momento, a gente tem dois cenários de cegueira. A gente tem o cenário da pessoa que realmente não consegue enxergar, não é possível enxergar. E tem o cenário da pessoa que está enxergando, só que ela não quer enxergar. E onde entra, nesse exemplo, o desatento? A coisa está acontecendo e o parafuso, meu aluno, ele me falou: está apertado, só que eu estou tão desatento. Talvez eu esteja tão focado na aula que eu vou dar, ou tão focado no ensinamento que eu vou passar, que eu não estou ouvindo. Então eu estou desatento. E aí eu perco a chance de corrigir, de ajustar, de redirecionar tudo que eu tenho para fazer. No caso, às vezes é uma aula. Às vezes é a forma como eu trato o aluno. Às vezes é o curso que eu vou dar. Às vezes é o tema que eu vou escolher para aquele curso. Às vezes é a cor da camiseta que eu vou começar a produzir para vender. Às vezes é a aula, é a forma como eu estou vendendo a minha aula. Às vezes é a forma como eu estou acompanhando os meus alunos. Isso entra, galera, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Por isso que eu falei, todos nós temos pontos cegos. Como é que a gente corrige isso? Se nós estivermos receptivos para ouvir o outro lado. E é o outro lado que vai nos mostrar. Por isso que a gente cresce tanto com os nossos alunos. Porque os nossos alunos têm a possibilidade de nos mostrar que nós estamos no caminho errado. Ou que estamos agindo da forma errada. Se você não criar esse hábito de ouvir o outro lado, você está perdendo a oportunidade de transformar seus resultados. E não adianta enganar. Todos nós temos pontos cegos. Tá? Todos nós. A gente muitas vezes nós temos maus resultados porque estamos agindo errado. É simples, galera. Se você estivesse agindo 100% certo, 100% certo, a tendência era que você estivesse com bons e excelentes resultados.
Então, se você estiver cometendo determinados erros, e se você não souber, não conhecê-los, se você não souber quais são, se você não estiver desatento, ou se você estiver desatento, ou se você estiver não dando bola, não estou nem aí, não quero saber desse erro. Estão me falando, mas não é verdade. Estão me falando, mas é outra coisa, é outra percepção. Estão errados na percepção deles. É você não dando bola para o maior tesouro que você poderia ter. Porque quando você pega essas informações nas mãos, você tem como corrigir tudo que você está fazendo. E muitas vezes você não está dando certo, não é pelo seu conteúdo. Muitas vezes você não está dando certo, não é pelo marketing que você faz. Muitas vezes você não está dando certo pela forma como você conversa com o seu aluno, pela forma como você entra em contato com o seu aluno, pela forma como você ensina uma determinada técnica ou não ensina uma determinada técnica, pela forma como você fica depois da aula ou antes da aula. Às vezes, por uma coisa mais boba, pela forma que você dá aula, pelo som que você utiliza na aula, coisas mais simplesinhas. O problema é que normalmente não são as coisas simples, o problema é que são as coisas mais profundas. E se você não abrir esse canal de comunicação com todas as pessoas, você não tem a chance de corrigir. Então, nós, professores, eu vou falar aqui para o mundo dos professores e futuros professores, nós acabamos perdendo a chance de corrigir um monte de besteira que a gente faz. Um monte de besteira. Muitas vezes a gente deixa a besteira ali por ego, porque eu não quero dar meu braço a torcer, porque eu não quero falar para as pessoas que eu estava errado, eu não quero assumir um erro. Isso é a atitude mais comum das pessoas de não quererem enxergar seus erros, seus pontos cegos. Exatamente porque a pessoa não quer dar o braço a torcer. Então, quando você está errando, muitas das vezes, porque você é tão convicto do que você está fazendo, e eu vou falar assim de mim, a maioria, acho que 100% das vezes que eu errei, não errei por mal. Eu não errei porque eu tinha má índole, ou porque eu tinha mau caráter, ou porque eu queria boicotar as pessoas. Eu errei porque eu não sabia, porque para mim a forma como eu estava fazendo era melhor. Só que muitas vezes pelo ego, muitas vezes por não querer mostrar uma fraqueza, por querer manter uma fachada, a gente não aceita aquele erro. A gente não aceita as pessoas enxergarem aquele erro. A gente não aceita as pessoas enxergarem uma forma que eu achava que era o suprassumo, o perfeito da ação. E eu estou agindo daquela forma porque eu acredito nela. Só que a gente tem que entender que quem determina se está certo, se é a melhor forma, se é a que vai me conduzir a resultados, são os meus alunos, são as pessoas que estão travando contato comigo, falando diretamente professor-aluno, falando diretamente dessa relação. São meus alunos que definem se eu estou falando certo ou se eu não estou. Se eu estou falando de forma totalmente viajante ou não. São os meus alunos. Não adianta eu achar, essa é a forma certa, mas está todo mundo me mostrando que não. E aí eu não estou receptivo para isso e eu vou estar cego. E se eu estiver cego, o que eu estou perdendo de enxergar? A possibilidade de mudança. E, consequentemente, a possibilidade de chegar no resultado que eu quero. A maioria dos professores que não alcançam os resultados que desejam é porque estão perdendo a chance de enxergar determinados detalhes que é o que está atrapalhando chegar ao resultado. Então, esses professores, em determinados momentos, estão perdendo a chance de corrigir seus erros. E quando você, agora falando diretamente para você que está me ouvindo, se você não quer enxergar ou não enxerga esses pontos cegos, se você não enxerga esses erros, você não vai chegar onde você quer chegar. Porque num momento ou em outro, os seus alunos
vão te dar um feedback e vai ser um feedback duro. Porque o seu aluno vai parar de praticar com você. O seu aluno vai parar de te indicar para mais pessoas. O seu aluno vai mudar de professor. O seu aluno vai mudar de escola. O seu aluno vai parar de praticar yoga com você. Porque ele vai querer te mostrar. Mas você não quer mudar. Você fica totalmente preso a uma convicção que não necessariamente é correta. Mas, Dani, quando você fala isso, e é uma dúvida bem comum, quando você fala isso, parece que sempre o meu aluno está certo. Parece aquela máxima de o cliente tem sempre razão. Não, eu não estou dizendo que o cliente sempre tem razão, mas eu estou dizendo para você sempre ouvi-lo. Porque muitas vezes nós os deixamos de ouvir e eles estão nos mostrando algo que nós não estamos enxergando. A nossa forma de falar, às vezes, como eu falei, é uma forma que você treinou, você foi treinado para isso. É uma forma que você gerou um hábito. Imagina que eu fiquei ali fazendo da mesma forma por 20 anos. E aí eu não estou chegando no resultado, mas foram 20 anos aprendendo e ensinando daquela forma. Se alguém vier me falar de uma forma diferente daquela, a tendência é eu ser totalmente reativo. Porque para mim é o certo. Ah, mas é isso, mas você não sabe nada. Por que você vai me falar? Você é um aluno. Eu sou professor. Eu tenho experiência. O que você está me falando? O que você vem me ensinar? Só que a gente tem que ter a noção de que a gente aprende o tempo inteiro. A gente aprende muito com os nossos alunos. Muito. A gente aprende muito com a nossa família, a gente aprende muito com os nossos amigos. Então as pessoas que estão à nossa volta estão vendo aquilo que está acontecendo. Estão vendo como você está atuando, como você está falando. As pessoas estão vendo a forma como você as trata. As pessoas estão vendo se você está mal ou se você está bom, está bem. Eu conversando com muitos professores e vendo também nessa realidade aí de 20 anos, muitos professores eles acham que enganam os seus alunos. Os nossos alunos nos conhecem melhor do que nós mesmos. Os nossos alunos sabem exatamente como a gente está. Se a gente está feliz, se a gente não está feliz, se a gente está com tesão de ensinar, se a gente não está com tesão de ensinar. Então entenda que as pessoas, elas conhecem muito bem você. Mesmo quando você quer criar toda uma fachada, mesmo quando você quer esconder determinadas ações que não são as mais legais para as pessoas. As pessoas estão te observando e elas te conhecem, não tenha dúvida disso. Elas vão conhecer se você está bem ou se você está mal. Se você tem tesão em ensinar aquilo ou se você está fazendo só porque tem que fazer. As pessoas vão te sacar, elas vão te entender. Se você não compreender essa lógica, se você ficar querendo colocar isso para debaixo do tapete, se você quiser colocar algo que vai tampar seus olhos, se você for colocar isso, você está perdendo a chance de ser bem-sucedido na profissão que você escolheu. Assim, para mim é muito claro, e talvez seja uma das coisas que mais me incomoda, porque as pessoas não conseguem enxergar. Num determinado momento dessa minha vida treinando professores, tinham vários momentos que eu ficava mais puto, acho que a palavra mais exata é essa. Ficava puto quando alguém não conseguia enxergar, porque eu queria ajudar aquela pessoa e ela não conseguia enxergar. Depois, agora, talvez com a experiência, eu tento de todas as formas mostrar para as pessoas onde está o erro. Só que se a pessoa não estiver receptiva, hoje eu tenho o discernimento de deixar ela descobrir o timing dela. E talvez agora não seja o momento, ela agora não vai me ouvir, mas mais para frente ela vai. E quando ela estiver receptiva para isso, aí vai funcionar. Então é muito importante você entender que, da mesma forma que você às vezes enxerga determinadas coisas nas pessoas que elas não estão enxergando, as pessoas também enxergam em você coisas que você não está enxergando. E para essa relação, no caso, uma relação profissional, né? Funcionaria para qualquer tipo de relação, mas uma relação profissional. Quando a gente casa essas informações, quando a gente casa essa união ali da vontade de aprender, a vontade de ensinar,
Quando a gente casa isso, para que essa união se mantenha estável, que se mantenha coesa, a gente tem que estar com esse caminho aberto. O caminho aberto do lado de lá, que vai aprender, o caminho aberto para entender que em alguns momentos eu vou mostrar a direção como professor. Mas o outro lado também vai me mostrar como ele funciona, como ela funciona. Se aquela menina que você está dando aula, ela funciona de um jeito e você quer martelar ela com a forma como você aprendeu, não vai dar certo. Se você quer fazer com que aquele aluno, aquela aluna chegue ao melhor resultado possível, você tem que compreendê-la. E quem vai mostrar como a pessoa é, as características que ela tem, o que a agrada, é a própria pessoa, não é você. Muitas vezes, alguns professores falam assim, mas é a minha intuição. Tá? Puta, ótimo, a gente trabalha com a intuição muito dentro do yoga. Mas olha que legal, se a intuição puder ser potencializada com informação. E quanto mais informação vocês tiverem, melhor. Muitas vezes as informações elas são captadas por nós. Eu vou chegar lá para o Matt e vou falar, Matt, vou conhecer ele, ela, vou conhecer o Rafa. Então eu vou conhecer, e aí, conhecendo essa pessoa, eu vou ter a informação e acho que eu já conheço tudo. Só que o sentimento dela perante a minha aula, o sentimento dela perante algo que eu tenha falado, se não tiver claro, se não chegou nas minhas mãos, exatamente, literalmente, tá? Agora é literal mesmo, não dá para ser um negócio, um achismo. Se essa informação ela não chega literal nas minhas mãos, eu vou tirar as minhas conclusões, eu vou tirar as minhas percepções. Por isso é tão importante, o canal de comunicação estar aberto. Por isso que é tão importante nós colhermos essas informações sobre as nossas atitudes dessas pessoas. Dos nossos alunos, dos nossos amigos, dos nossos familiares. Se a gente cria esse hábito, a gente começa a ter um caminho muito mais amplo. É como se tivéssemos chegado no Samadhi. A gente chegou num estado de consciência pleno. O maior estado de consciência que a gente poderia atingir. A gente começa a enxergar com mais lucidez. Fazendo aqui uma alusão, sabe aquele filme Sem Limite, que é com Bradley Cooper? É um filme que a personagem principal toma uma pílula, e essa pílula ela começa a ampliar a capacidade de discernimento, capacidade de visão, o mundo fica mais colorido. Então, o que acontece? Dentro do yoga, né, no filme, o personagem, né, ou alguns personagens ali, eles tomam essa pílula, tomam essa droga. No caso do yoga, a prática de yoga te leva a esse estado expandido de consciência. E eu posso te falar que quando você está aberto a ouvir as pessoas, e quando você começa a eliminar os pontos cegos, a sensação é de como se você estivesse se conduzindo a estados mais expandidos de consciência. Porque você, através das informações, tem o poder da ação. Você, através das informações que cada pessoa te passa, você tem como agir, corrigir, realinhar, redirecionar e chegar aos resultados mais expressivos que você poderia. Então, o que eu tenho para falar sobre esse assunto é: não deixe os pontos cegos atrapalharem a sua carreira. Não deixe os pontos cegos te derrubarem. Porque muitas vezes o ponto cego é porque você é desatento. Muitas vezes o ponto cego é porque você realmente não enxerga. Muitas vezes o ponto cego ele vai acontecer porque você está jogando a sujeira para debaixo do tapete. Você não quer enxergar. Você não está receptivo para enxergar isso. Independentemente da forma, a gente precisa entender o quão importante é eliminarmos esses pontos cegos. E quando a gente está receptivo para isso, a gente começa a agir nesse sentido.
tá? E aí você vai determinar a sua atitude perante isso. Qual que é a sua atitude quando alguém te falar que você está agindo de uma forma que não está agradando aquela pessoa? E aí você vai começar a perceber que essa mesma forma que você vai defender com unhas e dentes, porque você tem certeza, você aprendeu assim, foi treinado assim, criou o hábito assim e já virou condicionamento seu de agir dessa forma, você vai perceber que mais e mais e mais pessoas pensam o mesmo. E aí você vai perceber que são tantas pessoas que travaram contato com você e que muitas delas não tiveram coragem de te falar porque você não era receptivo. Muitas delas não te falaram que você poderia e deveria corrigir determinada coisa. E aí o que acontece? Você vai... O maior feedback de todos, mas aí infelizmente é um feedback que já está... É como se fosse uma facada no seu coração, porque aí é um feedback de eu não vou mais praticar com você. Eu não quero mais praticar com você. Eu não posso mais praticar com você. Ou esse caminho está tão fechado que a pessoa vai inventar milhões de desculpas para falar para você que não vai praticar. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, estou com um familiar doente, estou estudando demais. Ela vai dar qualquer tipo de argumento, mas muito provavelmente ela não vai te falar a real. Ela não vai, como diz um aluno meu, não vai te dar a visão. Então não vai te dar a visão sobre aquele assunto. E aí, infelizmente, quem está perdendo é você. Não é a outra pessoa, não é o seu cônjuge, a sua cônjuge, não é seu pai, não é o seu melhor amigo, quem está perdendo é você. Quando você está fechado para captar essas informações, quando você está fechado para entender os seus erros e aprender a corrigi-los, quem perde é você. A outra pessoa, ela não vai te falar mais. Então, muito provavelmente, a outra pessoa, ela simplesmente... cara, tentei falar pro Dani, ele não foi receptivo, tudo bem. Para mim, tanto faz. Eu deixo de praticar com ele, vou praticar com milhares de professores que tem aí. Eu não preciso praticar com ele, tem outros professores. Quantas vezes isso aconteceu e você não se deu conta? Quantas vezes isso aconteceu e você não quis se dar conta? Ou você quis ficar lá discutindo, argumentando, brigando com as pessoas. Quantas vezes? Então, galera, eu acho que quando você conhece os seus erros, quando você conhece as suas fraquezas, você tem uma vantagem. Você tem a vantagem de poder corrigir. Você tem a vontade de poder atuar. Você tem a vantagem de poder direcionar. E aí você tem a vantagem de chegar a resultado. Não tenha dúvida que em 2006, quando eu comecei a mudar minha trajetória, foi por isso. Eu posso falar que a maior ferramenta que eu tive para mudar a minha história, minha trajetória como professor de yoga, foi mudar esse mindset, foi mudar esse comportamento de não ouvir as pessoas, de estar reativo, de não estar receptivo, de não estar ouvindo, efetivamente mesmo, ouvindo a pessoa e entendendo, fazendo uma leitura daquilo e tentando entender o que eu posso mudar. E muitas vezes essa dúvida, o que eu posso mudar, ela é respondida até pelas pessoas que estão te dando essa informação. Porque ela vai mostrar o que ela acha. E aí você vai perceber que o outro, que o aluno B, também falou a mesma coisa. Você vai perceber que o aluno C, o D, o E, todos eles queriam te falar isso. Só que se você não estava receptivo, nenhum deles te falou. Então, galera, o que eu trago para vocês hoje é que quando que a gente pode definir o melhor momento qual é o melhor momento para ouvir as pessoas? Hoje, agora. Abra o seu coração agora. Não deixa para amanhã. Se você quiser saber o que as pessoas pensam sobre você, chega lá, eu vou chegar aqui para Josiane e vou falar, Josiane, conta para mim, o que você pensa a meu respeito? Pode ser sincero, porque é só essa forma que eu vou crescer. Se você não for sincera, eu vou continuar errando. Eu vou continuar fazendo as coisas que eu vou fazendo. Eu vou continuar
indo na mesma direção que eu estava indo. E provavelmente era uma direção sem rumo. Eu não ia nunca chegar no meu objetivo. Então, galera, o que eu trago para vocês hoje é, sim, abra o seu coração para que as pessoas falem para você quais são os seus erros, quais são os seus acertos, qual é a forma que ela te enxerga. Abra o seu coração para isso. O que vale mais? Eu não ter resultado e ficar com o meu ego altíssimo, vou ficar ali com o meu ego resguardado, mas eu não chego a resultado nenhum. Eu só perco aluno. Ou baixar a bola, ter a humildade de ouvir as pessoas, de aprender com elas, e a partir desse aprendizado, mudar a minha atitude e chegar a resultado. O que vale mais? Acho que essa resposta não precisa nem... não precisava nem ser dada, talvez não precisava nem ser falada por mim. Então, é isso. Tá? Abra o seu coração para ouvir as pessoas, abra sua mente para ouvir as pessoas, abram os dois ouvidos para ouvir as pessoas, e a partir do momento que você abrir seus ouvidos e que você realmente estiver ali escutando, você vai crescer muito, você vai se desenvolver muito e vai mudar, começar a mudar já seus resultados. Tá bom?